Olá pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade 1, que fala sobre o sistema nervoso, certo? Então assim, vocês vão ver o que falta acrescentar, né? A questão que tiver errada vocês vão fazer uma correção. Na primeira, eu perguntei para que serve o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso serve para nos ajudar a perceber, a compreender e responder tudo à nossa volta, além de enviar, receber e interpretar informações, certo? Então, vocês acrescentem aí se ficou alguma coisa vaga. Na questão 2, tem cite as células que constituem o sistema nervoso e as diferencie. Então, as duas células são neurônio e gliócitos. E o principal ponto que os diferenciam é justamente a quantidade e o tamanho. Então, os neurônios, eles são células maiores, certo? Porém, em menores quantidades. Já os gliócitos são células pequenas em maior quantidade. Inclusive, os gliócitos, eles vêm presos nos neurônios. Então, se você observou no slide que eu passei na última aula, vocês vão ver lá os gliócitos presos nos neurônios. Então, a principal diferença é o tamanho e a quantidade. Na questão 3, eu estou pedindo como ocorre a transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. Então, tudo ocorre por meio de uma região de ligação especializada chamada sinapse. Então, a sinapse que vai fazer essa comunicação entre os neurônios, que libera os neurotransmissores, que originará os impulsos nervosos. Esses neurotransmissores nós vamos ver o que são na questão 6 daqui a pouco. Na quarta questão, eu pedi para vocês desenhar um neurônio, identificar suas partes e caracterizar os dendritos, o axônio e a bainha de mielina, certo? Então, assim, eu desenhei aqui o neurônio, coloquei o núcleo, o corpo celular, dendritos, bainha de mielina, o axônio. No finalzinho eu botei a sinapse, que fica na ponta das terminações dos axônios. Então, assim, depois do desenho, ele quer que fale um pouco sobre dendritos. Então, os dendritos são prolongamentos curtos e bastante ramificados, que é parte do corpo celular. Eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. O axônio é um prolongamento cilíndrico com comprimento e diâmetro variáveis, geralmente maior que o dendritos. Cada neurônio apresenta apenas um axônio, que envia impulso nervoso em outras células. E a bainha de mielina, que serve para aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso ao longo do axônio. E eu falei na explicação que se tiver algum problema na produção dessa bainha de mielina, né, que é um extrato de mielina, composto de mielina, há uma interrupção nessa comunicação entre os neurônios. Defina a sinapse e cite sua localização. Então, é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Fica entre as terminações de um axônio e o dendritos de outro. Então, fica ligado entre o final de um neurônio e o início do outro, digamos assim. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas produzidas pelos neurônios que têm como função estimular o impulso nervoso. E vocês podem observar aí na página 254, onde ele fala um pouco mais sobre os neurotransmissores e a localização dele. Sétima, como é dividido o sistema nervoso humano e de que eles são compostos? Então, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, eu botei aí, entre parênteses, central e periférico. O central é dividido em encéfalo e medula. E o periférico, nervos e gânglios. Que não tá aí, mas vocês podem colocar aí gânglios. Nervos e gânglios, certo? Então, assim, lógico que tem as subdivisões, né, dos sistemas que a gente vai ver daqui a pouco.
mas o que ele está querendo saber é como eles são divididos e do que são compostos. Então, sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. O sistema nervoso central é encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Vamos lá. A 8ª questão, eu estou pedindo para vocês caracterizar a parte central do sistema nervoso. Então, é o centro de comando do nosso corpo, pois recebe informações de várias partes do organismo, interpreta-as e envia respostas. Está relacionado a emoções, aos pensamentos e à memória. Letra B. A parte periférica do sistema nervoso. Então, a parte periférica possui estruturas que encaminham os impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso e por aqueles que encaminham as respostas aos diferentes órgãos e estrutura do corpo. Questão 9. Para que serve a medula espinhal? Então, na letra A medula espinhal serve para manter a comunicação entre o encéfalo e outras regiões do corpo, receber estímulos do ambiente e responder a eles, além de, no caso, a medula vai fazer com que você, por exemplo, se estiver próximo de algum lugar quente ou algum lugar que vai lhe ferir, você tem aquela reação de retirar a mão daquele lugar para poder não se queimar. Então, tem resposta aos estímulos externos, né? A letra B, encéfalo. O encéfalo está relacionado à nossa capacidade de receber, interpretar e armazenar informações. Cerebelo atua na coordenação dos movimentos, na manutenção da postura e no equilíbrio do nosso corpo. Então, tudo isso aí vocês podem observar mais com calma na 255. A letra D, bulbo, controlar as funções básicas como a cardiovascular, que atua no controle dos batimentos cardíacos. E o hipotálamo atua na regulação de importantes processos do nosso corpo, como o deslocamento de alimentos no sistema digestório, contração da bexiga urinária, batimentos cardíacos. E também ele é responsável pelo controle da fome, da saciedade, da sede e temperatura corporal e ajuda também a manter o estado de consciência. Isso tudo relacionado à função do hipotálamo. E a questão 10, né, a última aí. Os anestésicos largamente usados pela medicina tornam regiões ou todo o organismo insensível à dor porque atua em que região? Então, quando a pessoa toma anestesia, aquela região ali, ou até o corpo todo, fica insensível à dor. Aquela anestesia, né, os anestésicos, atuaram em que região? É isso que eu quero saber. Então, atua na sinapse, pessoal. Então, vai fazer efeito ali na sinapse, impedindo a transmissão de impulsos nervosos. Então, vai acabar a comunicação entre os neurônios. Então, momentaneamente, a pessoa fica sem, os neurônios eles ficam sem comunicação e aí não vai gerar dor. A pessoa fica insensível à dor. Por isso que os anestesistas, a depender do tipo de cirurgia, tem uma quantidade específica e também já avisando a duração do efeito, certo? Então, é isso aí, nossa correção. Qualquer dúvida, vocês anotem para tirar durante a aula, certo? Até a próxima.